Olá pessoal, tudo bem? Eu criei este canal aqui com o intuito de comentar algumas obras que eu acho interessante, que dá para ela ser comentada assim com um público mais geral, né? A obra que eu escolhi hoje vai ser o 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Esse livro aqui que vocês já devem conhecer, até porque o livro ele é best-seller, então eu acho muito difícil que alguém não tenha visto ele em alguma livraria ou algo do tipo. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Alex Moreira, vou fazer 23 anos e eu escolhi criar esse canal justamente para poder comentar sobre esse tipo de assuntos que geralmente não estão, como posso dizer, na opinião popular, não estão nas discussões do dia a dia e eu acho que são temas bem legais, eles partem, na verdade, o livro mesmo, ele parte de temas assim que são coisas do dia a dia e consegue te levar para uma espécie de esfera superior. Então eu vou apresentar aqui quem é o Jordan Peterson e eu vou dizer qual foi a minha impressão tanto do Jordan Peterson quanto do livro. Bem, o Jordan Peterson ele é um psicólogo clínico canadense, professor de psicologia da Universidade de Toronto, também da Universidade de Harvard. Suas principais áreas de estudo são psicologia analítica, social e evolucionista, com particular interesse na crença ideológica e na psicologia da religião. É autor de Maps of Meaning, 12 Regras para a Vida, este que eu vou comentar, e Beyond the Order, o livro mais novo dele que saiu, que é este aqui. Ele é meio que uma continuação do 12 Regras. E foi consultor do secretário-geral da ONU. Também palestrou por toda a América do Norte e toda a Europa. Publicou mais de uma centena de artigos, tem canal no YouTube, tem seu site jordanpeterson.com, é autor best-seller. Suas redes sociais contam com milhões de pessoas. Tá, agora vamos para a impressão que eu tive do Jordan Peterson. Eu via trechos assim de vídeos, de palestras dele, mas assim eu nunca cliquei para assistir uma palestra inteira. A primeira impressão que eu tive é que eram mais, como posso dizer, esses caras de livro de autoajuda, autor de livro de autoajuda. Aí eu sempre tive um pé atrás com esse tipo de livro, assim, nunca tive interesse, nada contra se você gostar de livro de autoajuda. Mas essa foi a minha impressão do Jordan Peterson. Então isso acabou me dando um bloqueio, né? Vendo esse tipo de vídeo, pessoal chorando, abraçando ele, eu com certeza não deve falar nada que me interesse. Aí, acompanhando algumas pessoas de peso que eu tenho um imenso respeito, o pessoal falava, ó, quem comenta sobre esse assunto é o Jordan Peterson. De uma forma mais descontraída, quem fala sobre isso é o Jordan Peterson. Aí eu, pô, se esses caras estão dando crédito pra ele, então eu vou dar o braço a torcer. Aí eu fui numa livraria qualquer e comprei o 12 Regras pra Vida. Eu achei um livro bem em conta. Aí de cara, eu já fui surpreendido porque ele começa com, na verdade, esse cara aqui, o Norman Doidge, não sei se pronuncia assim, ele começa comentando sobre do porquê que regras são importantes, que existem regras que ou nos escravizam e regras que nos libertam. Aí ele citou o exemplo do povo hebreu que vivia sob a opressão das regras do pessoal do Egito. E quando eles saíram e ficaram submetidos aos 40 anos do deserto, de início eles viraram já escravos das suas paixões mais terrenas. Ou seja, estavam fazendo as coisas mais animalescas possíveis que o ser humano pode fazer. E aí chega Moisés com os 10 mandamentos e esses mandamentos eles não, como posso dizer, escravizam as pessoas, mas eles ordenam, colocam elas num terreno mais de liberdade, ou seja, ao invés de eu estar preso no Egito, naquelas regras opressivas, agora eu estou preso pelas minhas paixões mais carnais possível. E essas regras que vêm aqui, elas me libertam dessas paixões. Aí já gostei bastante do prefácio de primeira, aí eu fui para a introdução, que é essa parte que eu vou comentar aqui com vocês. Na introdução tem uma parte que ele critica a ideia de felicidade como objetivo da vida do homem. Aí eu, pô, cara, já criei afinidade com ele, já quebrou todo o bloqueio quando eu li essa parte. Porque eu tenho muita afinidade com o que o Viktor Frankl fala, e o Viktor Frankl, ele é uma das pessoas que influenciou o Jordan Peterson também. Então isso daí, quando eu li isso daí, já abriu todo o caminho para eu continuar lendo as coisas, ver os vídeos do Jordan Peterson e etc.
Aí tá, né? Respondendo a pergunta por que 12 regras? Você vai ter que remontar a uma história de 2012, né? Que o Jordan ele respondia as perguntas de um site chamado Quora. Para quem não sabe como é que o Quora funciona, você vai lá, pode fazer uma pergunta e qualquer pessoa pode responder. As melhores respostas que tem, digamos assim, mais like, que é o upvote que chamam lá, tem upvote e downvote. As respostas que tem mais upvote, elas vão lá para o topo, e as respostas que tem downvote, elas acabam caindo no esquecimento. E ele gostava de interagir bastante com as perguntas. Até que ele respondeu uma pergunta chamada: quais são as coisas mais valiosas que todos deveriam saber? Escreveu uma lista de regras e foi fazer as coisas dele. Depois que ele começou a verificar as respostas dele, ele notou que essa resposta ela teve uma reação positiva muito forte. Teve gente que imprimiu a lista, teve gente que falou: nossa, isso aqui foi a melhor coisa que eu já li nesse site. Isso levou a refletir, porque, poxa, eu respondia várias perguntas diferentes, tudo com a mesma atenção. Por que esta pergunta ela teve uma reação muito mais positiva do que as outras que eu respondi? Aí ele pula para outro cenário de quando ele estava dando entrevista e estava comentando sobre essa questão de felicidade como finalidade da vida do homem, num programa chamado Just Say No to Happiness, simplesmente diga não à felicidade. E ele fala que ele estava criticando lá a ideia de felicidade como finalidade da vida, e ele remontou as histórias do passado, as religiões mais antigas, e disse que a cosmovisão da época era muito mais que o homem enxergava o mundo como um palco de ação do que necessariamente a busca de objetos, a busca de uma coisa chamada felicidade, prazer, ou o que você quiser entender como isso. E ele mostra que as histórias elas focavam muito mais nisso, mais nessas questões de como agir perante esse cenário, como agir perante o sofrimento, do que necessariamente você buscar essa tal da felicidade. E essa agente literária que ouviu na verdade esse programa, ela entrou em contato com ele e perguntou: você já pensou em escrever sobre isso? Aí ele falou que já tinha um livro antigo dele, que foi o citado aqui, o Maps of Meaning, e ele fala que ele tem um material bem denso sobre isso, mas ele nunca conseguiu escrever um livro mais acessível para o público geral. E aí ela perguntou se ele poderia escrever um livro, um guia para viver melhor. É engraçado, né? Pelo menos, eu ri quando eu li isso daí. Aí ele enviou a lista de regras para ela, né? Aí ela gostou e deu esse início ao projeto. O projeto é mais semelhante com os 10 mandamentos do que simplesmente só jogar regras e você seguir aquilo como se fosse uma receita de bolo. Ele joga a regra, mas ele joga uma história argumentando do porquê que aquela regra ela é importante. Ou seja, é igualzinho a história dos 10 mandamentos. Existe um porquê dele explicado antes ou durante quando ele leva os 10 mandamentos. Aí tá, desse conceito de olhar o mundo como um palco de ação, que surgem os elementos caos e ordem. Porque o nome do livro é 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. E o que seria o caos e o que seria a ordem? O caos necessariamente não é mal e a ordem necessariamente não é boa. O caos ele é o imprevisível, ele é quando as coisas não estão acontecendo conforme o esperado e é aquele estado de confusão. Ou seja, posso dar um exemplo. Quando você está trabalhando e de repente você é demitido, ou seja, você praticamente não sabe mais o que você vai fazer. Você vai ter que fazer currículo, vai tentar abrir um negócio, algo do tipo. Ou quando você está desempregado e você ganha um emprego. Você procura conhecer o melhor possível do trabalho para não acabar fazendo nenhum erro. Ou nos primeiros dias você faz cagada e etc. E a ordem ela é o que? É quando as coisas estão acontecendo conforme as normas sociais. É quando o dia acontece exatamente da forma que você esperou que ele fosse acontecer. É o previsível, é o estudado, é tudo aquilo que você conhece. E os taoístas, que eles foram que criaram esse conceito de ordem e caos, eles dizem que o importante é você estar no meio entre os dois símbolos entrelaçados. Como é que é o símbolo? É aquela cobrinha preta e a cobrinha branca com um pontinho branco no preto e um pontinho preto no branco. Os taoístas diziam que o sentido da vida é estar no meio dessas duas cobrinhas.
Ou seja, você está com o pé tanto na ordem quanto o pé no caos. Você procurar conquistar coisas novas e você preservar aquelas coisas que são importantes. E para eles isso daí é muito melhor do que felicidade. E assim, né, ele consegue usar exemplos do dia a dia e consegue te levar para essas questões. Aí ele vai contando a história de como é que foi o projeto do livro, que de início eram para ser 40 respostas que ele tinha dado. Só que ele começou a escrever tanto e aí ele percebeu que ele tinha muita coisa a falar, muita coisa a colocar no livro. Tanto que o livro ele é bem substancial, ele tem muita coisa comentada assim, tem assuntos que você entende, mas se você já tiver conhecimentos de outras coisas, você já vai ver que vai encaixar. Eu não sei explicar muito bem, é só lendo que você vai entender. Aí ele explicou do porquê que os capítulos ficaram muito grandes, porque ele estava usando muito do material que ele tinha no primeiro livro dele, o Maps of Meaning, que o que o levou a estudar e produzir aquele livro foi o impasse nuclear da Guerra Fria. Ele tinha entrado num dilema, queria entender por que as pessoas defendiam tanto o sistema de valores a ponto de colocarem o mundo em risco, que na época era comunismo e capitalismo. E aí ele começou a estudar sobre isso e ele chegou a uma resposta que ele fala: eu não estou batendo martelo, mas isso aqui é o melhor que eu posso oferecer para vocês. Ele diz que as pessoas que vivem sobre o mesmo sistema de crenças e valores, elas são consideradas previsíveis, ou seja, as coisas elas são inteligíveis. E o que é a inteligência? O que é algo inteligível? Primeiro eu tenho que explicar o que é inteligência. Inteligência é a nossa capacidade de aprender as finalidades das coisas. Ou seja, eu olho para uma semente, eu sei que ela vai virar a finalidade dela é virar uma planta, algo tipo, sei lá. Eu olho para uma lagartixa, eu sei que a finalidade dela é se tornar uma borboleta. Eu olho para este copo aqui, eu sei que é para beber qualquer tipo de substância líquida. Ou a cadeira que eu estou sentado, eu sei que ela foi feita para ser sentada. Então, se eu posso fazer o seguinte: se eu, sei lá, eu não quiser sentar na cadeira, sentar nesse copo aqui, as pessoas vão olhar e falar: não, isso daí tá estranho, porque eu não estou usando o objeto de acordo com a finalidade dele. Então, as pessoas elas são inteligíveis dentro de um sistema de crenças e valores. E por que as pessoas elas preservam isso? Porque elas acreditam que, sei lá, elas acham que o comunismo é melhor que o capitalismo? Necessariamente não, porque esse sistema ele dá uma coerência entre aquilo que elas esperam que vai acontecer e o que realmente acontece de fato. Então, as pessoas elas não vão lutar porque elas acreditam, mas sim porque elas querem preservar essa harmonia entre o que elas esperam e o que acontece de fato. Porque o que ele diz que acontece se você perde esse sistema de crenças e valores? As pessoas elas são acometidas por fortes sentimentos, ele usa essa expressão, fortes sentimentos. E aí ele dá o exemplo do contrato social de relacionamento. Ou seja, aquele conjunto de regras prévias que vocês definem antes de começar um relacionamento dão mais ou menos, como posso dizer, a delimitação do que você pode esperar do outro num relacionamento. E quando uma pessoa ela cruza uma linha, aí essas pessoas elas são acometidas por esses sentimentos. Por exemplo, se alguém comete o ato de traição e a outra pessoa descobre, ela é tomada por sentimentos muito fortes, como repulsa, ódio, revolta, que acaba gerando em violência física. Vocês sabem o tanto de exemplos que existe por aí. Questão de traição, gente saindo pra porrada e etc. Então, a gente já sabe que um sistema de crenças e valores, ele consegue preservar essa paz provisória, porque a gente consegue esperar do outro aquilo que ele vai fazer e ele também pode prever aquilo que a gente pode fazer. E a gente pode agir em conjunto para tornar uma sociedade mais produtiva e preservar uma certa paz nisso. Então, assim, é mais ou menos isso daqui que é dado na introdução. Eu espero ter sido claro o suficiente. Como o canal está começando aqui, eu vou ter bastante tempo para poder responder alguma pergunta, caso não tenha sido muito claro. Aí se vocês fazem as perguntas aqui e uma hora eu respondo vocês. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui está o livro, né, para caso alguém não conheça, tenha caído de paraquedas aqui no vídeo. E é isso aí, galera. Muito obrigado e tenham um ótimo dia.